Há muitos anos atrás, muitos não, mais ou menos, estava lá pela sexta, sétima série e na escola foi feita uma feira. Eu não lembro qual era o tema da feira, mas eu lembro que nós tínhamos que fazer pratos com restos de comida, né? O que a gente considera restos, coisas que normalmente nós jogaríamos no lixo e poderiam ser reaproveitados. Na época, depois de muita pesquisa, eu encontrei uma receita de bolo com cascas de abóbora. Eu fiz. Deu super certo, levei para a escola, foi super aprovado, mas eu esqueci disso. E recentemente, uma colega daquela época me encontrou nas redes sociais e relembrou que eu havia feito um bolo com cascas de abóbora e tinha dado super certo, tinha ficado muito saboroso e ela até comentou: quem diria que aquela menina que fez um bolo de cascas de abóbora hoje estaria na confeitaria. Eu resolvi resgatar essa receita. Não me lembro de onde eu tirei, não lembro mais qual era a receita, lembro que ficou muito gostoso. Então, depois de algumas pesquisas e de adaptar a minha receita de bolo de cenoura para a receita de bolo de abóbora, mas eu queria fazer diferente. Na época, me lembro que fiz com farinha de trigo, uma receita normal. Hoje, buscando uma vida um pouco mais saudável, retirando o glúten, eu quis adaptar a receita para farinha de arroz para ver qual vai ser. Vamos ver o que vai dar. Lembrando que para adaptar uma receita que é usada a farinha de trigo, a gente não pode simplesmente fazer uma substituição de forma igual. Por exemplo, uma receita que usa 100 gramas de farinha de trigo, a gente substitui por 100 gramas de farinha de arroz, porque a farinha de arroz ela é mais seca, então essa substituição precisa ser feita com outros ingredientes balanceados para que a umidade da receita permaneça, senão não vai dar certo. Então eu adaptei a minha receita de bolo de cenoura e vamos ver se ela vai ficar boa. Os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo, mas eu quero explicar algumas coisas. Por exemplo, eu descasquei as minhas abóboras, normalmente, como eu sempre faço, e costumo congelar para não estragar. Então as abóboras estão lá congeladas e como eu não ia conseguir fazer o bolo assim que eu descasquei, eu congelei também as cascas. E eu não deixei só as cascas, sabe aquele miolinho da abóbora onde ficam os carocinhos? Eu tentei deixar um pouco daquilo ali também, porque afinal de contas é abóbora, né? A gente não costuma cozinhar com aquilo, eu pelo menos não costumo cozinhar com aquilo, mas eu deixei aqui na receita. Então aqui eu tenho meio quilo de cascas de abóbora. E como elas estavam congeladas, eu levei para o micro-ondas por 6 minutos para descongelar. Então meio que deu uma cozinhada, vai ficar até mais fácil da gente bater essas cascas no liquidificador. Vou fazer o passo a passo aqui com vocês vão acompanhar e a gente vai descobrir se essa receita vai dar certo ou não. Tem que ficar muito bem batida, porque as cascas são duras. Então a gente tem que aproveitar e bater bastante para não ficar nenhum pedaço da casca grosseira no bolo. Vou dar uma mexidinha aqui, porque às vezes o micro-ondas dá uma... O liquidificador dá uma sofridinha. E vou continuar batendo até que eu não veja mais nenhum pedacinho de abóbora, de casca. Cascas muito bem batidas. Assim como eu faço com bolo de cenoura, eu gosto de bater o açúcar no liquidificador junto com essa mistura, porque eu acho que mistura melhor e fica mais homogêneo. Com essa mistura muito bem batida, eu vou despejar aqui no recipiente, porque o restante dos ingredientes secos eu vou misturar com a mão mesmo. Aqui agora eu tenho farinha de arroz, já deixei o fermento aqui junto, vou misturar só para facilitar aqui primeiro. E aqui amido de milho. Por último, eu vou adicionar coco ralado, mas é opcional. Fica uma massa assim, ó, bem pesada, mas tá bem misturada, bem uniforme, sem nenhum caroço de farinha. Eu já tenho uma forma untada, aqui está untada com desmoldante, que eu gosto de usar aqui em casa, mas você pode untar da forma como você está acostumado aí, com manteiga e farinha, com óleo de farinha, do jeito que você gosta. Agora eu vou levar para o forno. Meu forno já está pré-aquecido. Como eu trabalho aqui com forno elétrico, com aquele sistema de ventilação, meu forno está pré-aquecido a 160 graus, mas você precisa conhecer o seu forno e a temperatura normal que você costuma assar bolos. E depois que ele assar, eu volto e conto para vocês quanto tempo que ele ficou assando, tá? Mas a temperatura
Normalmente em fornos a gás seria em torno de 180 graus, tá bom? O bolo acabou de sair do forno, ainda está quente, mas eu vou desenformar quente assim mesmo, porque eu tô ansiosa para descobrir se deu certo ou não. Vamos lá? Tá bem soltinho, hein? Da forma. Vamos ver. Tá muito quente. Aconselho vocês a esperarem, tá? Porque se queimar à toa pra quê, né não? Uou, bonito ficou. Vamos ver se tá bom? Vamos lá. Tá fofinho, hein? Ai, que lindo! Tá quente. Tá perfeito. Sinceramente, não dá nem pra saber que tá com farinha de arroz. Se eu não contar, ninguém sabe. Super aprovado. Faz aí na sua casa e volta aqui pra me contar se deu certo, se vocês gostaram. Não deixa de deixar o like aqui.